Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, capítulo 20. Nós vamos à palavra do Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 20. A partir do versículo 1. Versículo 1. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós temos direções do Espírito Santo, seja para qual for a área. Eu sempre digo que quando nós lemos o livro de Provérbios, Paulo, coloca um pouco de retorno aqui para mim, só um pouquinho aqui. Provérbios, ele é uma lição diária para nós. Então lá você vai encontrar sobre o casamento, lá você vai encontrar sobre as suas finanças, você vai encontrar sobre você não ser preguiçoso, você vai encontrar sobre você não ser fiador. Então existe muitas instruções dentro da Bíblia. E aí hoje eu vejo quantos líderes e coaches, aí da vida, mas quando você vê o fundamento de cada palestra, eu penso assim: se as pessoas estudassem, lessem a Bíblia, saberia que tudo isso que ele está falando encontra-se nas Escrituras Sagradas. Então quando você começa a ler e estudar a palavra, você se alimenta de sabedoria, amém? Amém? Por isso a importância de ler a Bíblia, por isso a importância de você estudar a palavra de Deus. E aqui no livro de Deuteronômio, Moisés ele dá uma instrução para aqueles que iriam para a guerra. E nós vivemos em um tempo de guerra. Eu sempre falo que não tem tempo de paz para nós, irmãos. Por quê? Porque o diabo, ele luta todos os dias para nos destruir, para nos matar. E é isso que diz lá em João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a nossa esperança é saber que Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, amém? Mas nós não podemos nos colocar em folga, porque todo dia é dia de guerra. E no versículo 1, vamos ao texto: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, o quê? O que ele diz? Está contigo. Primeira coisa que o Senhor fala e que deve nos trazer segurança é o que diz no versículo 1: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires, quando você enxergar que são numerosos, são maiores. O que você consegue enxergar hoje na sua vida que talvez seja gigante? Esse é um lugar que eu não consigo vencer sozinho. É uma barreira, é uma luta, é uma circunstância. Meu Deus, eu não consigo enxergar uma saída nessa área. Mas quando nós olhamos aqui a instrução do Senhor para a guerra, e talvez é esse momento que você vive, um momento de guerra, Deus nos mostra aqui uma luz na sua palavra. E ele diz assim: quando você enxergar, ver os seus inimigos, ele fala assim: olha, não os temerás. E ele diz: pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, ele está contigo. Quantos sentem a presença do Senhor na sua vida? Dá um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém, glória a Deus. Versículo 2 diz: quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e lhes dirá: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo,
Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Você sabe que quando nós olhamos aqui na palavra, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que dá direção profética. O sacerdote hoje, nos dias de hoje, seria o pastor. Então, o pastor nessa hora está dizendo para você: não tenha medo, não atemorize o teu coração, porque quem está contigo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que te fará vencer as batalhas. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Maravilhoso é o nosso Deus. Faz toda a diferença, querido, quando nós vemos o Senhor. O nosso Deus, Ele é muito maior. Ontem nós vimos uma ministração do nosso bispo, e nós temos a mania, todos nós, muitos de nós, temos a mania de erguer altares, que não seja ao nosso Deus. Por exemplo, você tem uma decepção, uma mágoa, um ressentimento, você não consegue perdoar. Todos os dias você pensa naquilo que aconteceu, numa traição, num lugar ruim, e você está o que? Levantando esse altar muito mais do que Deus na sua vida. Você pensa muito mais nesse mal do que Deus na sua vida. Então nós devemos o que? Mudar a nossa forma de pensar e de agir, porque tudo começa na nossa mente. A partir de agora, Senhor, eu não vou dar crédito a este lugar, eu não vou dar crédito ao ressentimento, à mágoa, à decepção, à traição, seja o que for, qual frustração que for, eu não vou dar crédito a esse lugar, eu não vou levantar esse altar, eu vou exaltar o meu Deus, eu vou confiar no Senhor, eu vou glorificar o meu Pai, eu vou adorá-lo. Amém. Essa deve ser a nossa postura todos os dias. E talvez hoje exista um gigante, existe uma coisa ruim, que você talvez diga assim: amanhã é o último dia, eu não tenho uma saída para esse lugar. Pois eu quero que você entenda que a orientação de Moisés, ele diz: olha, não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Será que eu posso ver um glória a Deus aí? Eu sou contigo. Ele começa lá no versículo, ele diz lá no versículo 4: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos, irmão, como é que eu vou ter medo? Como eu vou ter medo na batalha? Como é que eu vou ter medo de me levantar, ir para o meu trabalho, mesmo em um mundo que vive um caos, uma tragédia por causa de um vírus? Não, o meu Deus vai na frente. E eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que a tua casa, a tua vida está blindada. Esse vírus não vai te atingir, esse vírus não vai te alcançar. Você está protegido, seguro, debaixo da poderosa mão de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu também não posso ser irresponsável, amém? Vou continuar com a minha máscara, vou continuar usando gel, vou continuar fazendo o distanciamento, não vou vacilar, vou andar com o meu gelzinho do lado, onde eu estiver. Fui no ônibus, peguei lá naquele negócio, já coloco o gel de novo. Queridos, eu concordo, isso não é uma gripezinha não, isso mata. Não sejamos irresponsáveis, isso mata. Amém, irmãos? A gente tem que se cuidar, se cuide. Só que eu não vou permitir que o espírito do medo tome conta do meu coração, porque o medo, ele também é um espírito. E a Bíblia nos fala que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. É nele que eu vou confiar, é no Senhor que eu vou crer. Deus, Ele vai à frente. Então, quando eu enxergar o inimigo aqui, eu tenho que colocar na frente da minha visão
não enxergar o inimigo, eu tenho que colocar Deus para que o Senhor esteja na minha frente. Então eu confiando, Ele é que vai à frente da minha batalha e da minha luta. Amém? Comece a enxergar, a ter uma visão espiritual de quem você é, de quem está na frente, quem é que está do seu lado. Nós não somos qualquer pessoas, nós não somos seres comuns, nós somos diferentes, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Amém. Oh, aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso. Você sabe quando no versículo 4, o uso do nome pelo qual Deus se revelou ao povo, quando estabeleceu com ele a aliança, o Senhor, essa palavra no original, presta bem atenção, querido, essa palavra no original, Yahvé, que é original, significa aquele que existe. Então, quem está na minha frente é alguém que existe. O Senhor está na frente da batalha. Amém? Não é um ser que não existe, não. Ele, Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, Ele existe. E se você tiver fé, confiar em Deus, você pode ter certeza, haverão grandes livramentos para a sua vida. Talvez livramentos que você nem imaginou. Deus, Ele te livrou de uma bala perdida, te livrou de um acidente, te livrou de uma enfermidade, talvez até desse vírus maldito, você não está vendo, mas o Senhor, querido, enquanto você dorme, Deus, Ele está trabalhando, Ele continua trabalhando pelas nossas vidas. Deus nos ama, o Senhor, Ele te ama. Não é prazer dEle que a malignidade e o mal atinja a tua vida e entre na sua casa. Não, não é o prazer, mas por causa muitas vezes da nossa irresponsabilidade, o mal ele entra por causa de uma brecha e de um mal. Agora o que diz no versículo 5, primeiro ele fala, dá uma orientação aos sacerdotes. Sacerdotes quem são? Vamos colocar nos dias de hoje, pastores. Então a importância de você ouvir a voz de um pastor, não é porque ele é um ser, né? Ai, sabe, não. Temos lutas, amém? Posso confessar, irmãos, tem momentos na nossa vida, eu acho que todos vocês passam por isso. Tem dias que para chegar na casa do Pai é tanta guerra, tanta batalha, tanta luta. Às vezes você vê o pastor, ele está sorrindo, mas é porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aí você puxa o sorriso dele, mas dentro da alma, às vezes ferido, machucado, às vezes traído, mas o que nos dá força é saber que quem está na frente da batalha é o Senhor. E aí quando você sobe nesse altar, aí já muda. Opa, entrei no lugar, entrei no altar, agora entra algo onde vem a responsabilidade em ministrar não aquilo que está no seu coração, não ministrar a minha dor agora eu vou ministrar a fé. Eu vou ministrar o meu coração. Senhor, ministra o meu coração, ministra-me de fé, ministra-me de força, renova minha força, para que eu possa dar aquilo, Senhor, que eu estou recebendo agora. Então todo momento, em cada momento, é momento de Deus agir. Ao acordar, ao se levantar, ao dormir, Deus, Ele está agindo. No versículo 5 ele fala assim: os oficiais. E quem são os oficiais? Vamos colocar aqui que os oficiais seriam os líderes. Talvez os líderes de células, talvez o líder de um departamento. Você, um líder dentro da sua casa. Você é um líder dentro da sua família, do seu trabalho. Um líder. E ele está falando aqui, olha: os oficiais falarão ao povo dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre. Nós vemos aqui a compaixão do Senhor. Talvez alguns de vocês estejam com o coração em um outro lugar que não seja essa batalha espiritual. E Deus, Ele não é o Deus que força lugares, amém? Amém? Deus, Ele não vai forçar o seu coração. E Deus vai dizer assim, Ele tem amor. Só que quando nós olhamos para Jesus,
nós vemos o Senhor Jesus sendo um ousado. Alguém quer seguir Jesus e ele fala assim, o rico jovem, ele diz assim, olha, vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres e me siga. É muito? É. Para aquele jovem era demais, ele não conseguiu abraçar essa ideia. Quando olhamos para Jesus, nós olhamos aqui a compaixão de um Deus no Velho Testamento. Só que quando olhamos para Jesus, Jesus ele já fala para nós, abandona tudo, larga tudo e me segue. Mestre, eu quero te seguir, mas deixa eu antes enterrar meu pai, minha mãe. Jesus olha e diz, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. É difícil ouvir? É difícil ouvir, igreja? É. Quer me seguir? Morto é morto. Vamos caminhar agora para a vida. Lá na frente você vai encontrar um destino também de morte, porque aquele que morre em Cristo, querido, aquele que morre para a sua natureza, aquele que morre para a sua carne, ele tem vida com Deus. Amém? Amém? Então ele aconselha, ele diz, vai, torne-se para a sua casa. O dono de uma casa nova que não a consagrou era dispensado dos deveres de uma batalha. E esse ato do proprietário não consistia numa cerimônia formal, mas na ação de ocupar a casa, de ter fazer a festa, de inaugurar aquele pedaço de terra da sua casa, sua família, seu lar. Em seguida ele fala assim no versículo 6. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outra a desfrute. Versículo 7. Qual homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. Agora, querido, olha o que diz no versículo 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, qual homem medroso e de coração tímido. Olha só o que ele fala, vai, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Olha o que ele está dizendo, o covarde não pode estar junto na batalha. O covarde, o medroso, ele não pode estar comigo na guerra. Deus uma vez me deu uma frase que ela diz assim, um amigo covarde ao seu lado é um inimigo na batalha. É ou não é? Para que eu quero alguém covarde do meu lado? Para atrasar a minha vitória. Se for atingido aquele medroso, ele vai me dar um trabalho, eu vou ter que socorrer o medroso, que vai me dar trabalho. Deus, querido, Ele não se agrada de pessoas que são covardes na batalha, coração tímido para guerrear. Não, Deus, Ele chama um povo corajoso. Posso ouvir um glória a Deus? Corajoso. Você sabe que lá em Provérbios capítulo 24, ele fala assim, 24, versículo 10, ele diz assim, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Deu para você entender? Está vivendo um momento de angústia? Quantos têm vivido um momento de luta, de angústia? Eu tenho, quem mais está nesse lugar? Às vezes aquela luta, aquela angústia, mas aí Deus orienta, se te mostras fraco, está difícil a batalha, está difícil esse momento, não, eu vou levantar minha cabeça, eu vou orar, eu vou crer, eu vou jejuar, vou fazer campanha, o inimigo não vai me derrotar, porque quem está na frente da batalha é o meu Deus, aleluia. Numa outra versão, e talvez ela combine para os dias de hoje, na versão da linguagem de hoje, ela diz assim, quem é fraco numa crise, estamos vivendo
O mundo, o evento está vivendo em crise ou não está? Olha o que ele diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então eu preciso o quê? Me mostrar forte. Eu não vou me render a esse lugar. Eu vou continuar lutando. Eu vou continuar crendo que o meu milagre vai chegar, que a minha cura vai chegar. Irmãos, estava falando com o pessoal no culto da manhã que nós certa vez recebemos uma pessoa, mas a gente não coloca isso para espalhar e dizer que a honra é de homem. Não é, a honra não é para homem, porque quando acontece um milagre, e quantos milagres já aconteceram nessa casa e acontece, não é para glorificar a homem, é para glorificar Jesus Cristo, amém, igreja? Mas me chamou a atenção, determinada vez nós estávamos no outro salão, e Deus me deu um sonho e uma visão, e no sonho chegava uma pessoa com uma perna maior do que a outra, e o Senhor falava assim no sonho: essa pessoa vai chegar, senta ela na cadeira, vê a perna, a diferença, e você vai fazer a oração da coluna, que nós oramos, né? A igreja ora pela coluna, a coluna volta, e o Senhor falou assim: olha, faça a oração da coluna. Qual é? Ossos, nervos, músculos, tendões, vai voltando para o devido lugar, porque o corpo tem que obedecer, irmãos. Amém? Se você tiver com enfermidade alguma, o corpo tem que obedecer. Só que está distante, muitas vezes, de crermos nesse lugar, porque o sistema, ele vai colocando um espírito de incredulidade a cada dia. Mas eu quero te dizer que sobre ti, sobre a tua vida, existe a autoridade de Deus para você vencer o mal, para você orar pelo enfermo e ele ser curado. Amém? E eu lembro que aquela mulher chegou, era um visitante, e ela estava lá mancando, uma perna maior do que a outra. Ela sentou na cadeira, na mesma hora o Senhor falou assim: ora por ela. Você lembra, Denise? Chegou aqui, estava aqui sentado naquele cantinho, olha onde a Denise está. E aí, o esposo dela do lado, eu falei assim, uma perna maior do que a outra. Lembrei da direção do Senhor, através do sonho, e eu olhei e falei assim: ossos, nervos e músculos, tendões, vai voltando para o lugar. A perna fez assim, começou a crescer o osso da outra perna, irmão. Quando começou a mexer na perna, o marido fez assim, ó, ui. Ele assustou, porque isso não é normal. Porque para os crentes é normal, para o cristão é normal, mas para aquele que não tem Deus não é. Para nós o nome do Senhor foi glorificado. Aquela mulher voltou andando normal e glorificando a Deus. Irmãos, eu gosto de exaltar o nome dEle. Quantas mulheres estéreis nessa casa, que não podiam ter filhos, hoje são mães de filhos. Deus fez da mulher estéril mãe de filhos. Oh, glória a Deus. Estava falando hoje para o meu cunhado, da pastora Fernanda, do pastor Bruno, quando chegaram na igreja, destruídos, passando uma dificuldade no casamento. O pastor Bruno, a pastora Fernanda, sim. Antes, um membro comum que chegou na casa de misericórdia, que chegou na casa para pedir um socorro, ajuda-me. Muitos de vocês, eu cheguei assim, pedindo socorro, e aí não tinha filhos. Uma das crises do casamento era essa, porque não tinha filhos. E nós oramos, a pastora, vamos orar, você vai ter filhos. E aí eu lembro que num culto aqui, naquele prédio, quando a igreja era do outro lado, aquele mover, aquela unção, aquela coisa acontecendo. Eu lembro que olhei pelo ímpeto da palavra, o Espírito Santo tocando. Eu olhei para ela, lá atrás ela estava no meio, eu disse: olha aqui, o Senhor teu Deus te diz, mulher, você está grávida. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei desesperado depois que eu falei isso. Eu falei: meu Deus, o que eu falei? Só que era o Senhor já. Eu lembro que naquela semana eu coloquei meus líderes e eu falei:
vai todo mundo jejuar, vai todo mundo orar, vamos fazer essa mulher vai engravidar de um jeito ou de outro agora. Eu não vou passar essa vergonha. O que aconteceu? Deus já tinha revelado. Pastora, ela tinha semeado feito uma semente pelo seu milagre. A pastora estava me lembrando que era o ar-condicionado, que lá no outro local não tinha. E eles colocaram a semente, falou: Deus, eu não vou usar essa semente. Era o dinheiro para fazer a inseminação. Eles pegaram o dinheiro para comprar o ar-condicionado e ofertar na igreja. Você fala assim, isso é loucura. E ela pegou, semeou, nós oramos, declaramos. Só que a gente tinha esquecido, mas naquele culto o Senhor já tinha falado: você está grávida. Quando foi na quarta-feira, depois do domingo, ela liga para a pastora e diz: pastora, eu estou grávida. Servimos um Deus de milagres. Amém. Ora, o nosso Deus fez um morto ressuscitar. Já contei essa experiência aqui. Nós éramos diáconos em Uberlândia, Minas Gerais. Era Copa do Mundo, final de uma Copa do Mundo. Estávamos no táxi, voltando ali, e vimos um motoqueiro sofrer um acidente. E ele cai, bate a cabeça, e ele fica ali se convulsionando, faz aquela roda. Nós falamos pro motorista: para, vamos socorrer. Ele diz: não, vai sujar de sangue. Pago então o táxi, desço. Entramos lá naquela roda, eu e a Deise, e a gente começa a orar pelaquela vida, um monte de gente ali. E aí apareceu um que falou assim, ele já morrendo, ele dá um último suspiro, cospe para fora, e ele para de respirar. Aquela pessoa do lado diz assim: ele já foi entregue a Exu. Irmãos, quando ele falou isso, aí eu me indignei. Eu falei assim: está quebrada essa palavra. Nós começamos a orar naquela roda. Eu declaro agora em nome de Jesus, Espírito de vida, Senhor, agora, e começando a orar, irmão, sem ter vergonha nenhuma. Porque homem de Deus, mulher de Deus não pode ter vergonha na hora de socorrer o aflito. Amém, igreja? E começamos a orar e interceder. E aí nós falamos: Espírito de vida. Já não estava mais respirando. Nós dissemos: Espírito de vida agora. Nós sopramos: vento dos quatro cantos, sopra agora. Eu declaro vida sobre ti, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele cuspiu sangue na nossa roupa e ele voltou a respirar. E aí naquela hora, querido, ele não conseguia falar. Eu peguei na mão dele e eu disse: se você estiver me escutando, aperta minha mão 2 vezes. E ele fez assim. Eu vou pedir para você fazer uma oração. Você quer fazer uma oração comigo? E ele diz: então repita essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Ele fez a oração de entrega. Voltou ainda com vida. Foi para o hospital. E eu tinha uma discípula no hospital e falou assim: cuida dessa vida que está chegando aí no hospital agora. Falou assim: pastor, passou algum instante, ele morreu. Mas eu disse: não. Deus fez ressuscitá-lo para ele aceitá-lo como Senhor. E agora ele está vivo no reino do Senhor. Ele voltou para aceitar Jesus, para quebrar a palavra de maldição daquele endemoniado que diz que a alma dela estava com Satanás e não estava. Lute. Nós vivemos em tempos de guerra, não é tempo de paz. Eu vou descansar. Não é tempo de descansar. É tempo de pregar a palavra. É tempo de anunciar o evangelho. É tempo de levar as boas novas. Amém, meus irmãos? Essa é a hora. Mas a Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, se você desfalecer a tua face, se você cair a tua face, sua cerviz,
diz o Senhor, a tua força é pequena. Então é porque você é fraco mesmo. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, eu não sei qual é o vale que você está passando, eu não sei qual é a guerra, o deserto. Eu só posso dizer uma coisa: não abaixe a sua cabeça. Não abaixe a sua cabeça. Continue crendo, continue lutando, continue vindo para a casa do Senhor, continue buscando ao Senhor, continue vindo ao altar, continue se prostrando a Deus. Na hora certa o Senhor te dará o livramento e a vitória, porque quem está na frente da batalha é o nosso Deus. Amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Poderíamos, ó querido, falar de muitos milagres, muitos, e todos esses seriam para exaltar o nosso Senhor. Amém, amém, em nome de Jesus. Eu quero que você, nessa unção de presença de Deus, eu quero que você fique de pé. Levanta suas mãos para o céu. Levante suas mãos para o céu. Quem é que está na frente da batalha? É o nosso Deus. O nosso Deus é grande. Amém? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão para o céu. Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Nós temos um Deus maravilhoso, querido. E aqui nós vemos no texto que o povo de Israel havia um conselho, uma direção do profeta, e ele dizia: olha, o inimigo ele pode ser maior. Quando você enxergar, você vai enxergar um exército maior, mas eu estou na frente. Eu sou grande. Amém? Eu estou na frente da batalha. Ele diz no versículo 1: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior e numeroso do que tu, maior do que você, mais numeroso do que você, ele diz: não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que fez sair da terra do Egito, está contigo. Eu quero dizer a você: Deus está contigo. Deus está contigo. Amém.